Por exemplo, aqui habitam aves raras, como os condores, com envergadura de mais de 3 metros, que pairam sobre os glaciares, e essa visão é simplesmente arrebatadora. E o que é ainda mais impressionante, o Glaciar Gray faz parte de um dos sistemas glaciais mais rápidos do mundo, e sua velocidade de movimento é de cerca de 200 metros por ano. Isso significa que todos os anos o glaciar muda seus contornos e os pesquisadores se apressam para registrar essas mudanças. Você já pensou que existe um lugar na Terra onde o paisagismo lembra mais a superfície lunar do que os cenários habituais? O Vale de la Luna, no Chile, é exatamente esse canto onde as dunas e rochas formam formas impressionantes, como se tivessem sido moldadas em cera. Aqui você pode ver dunas que mudam sob a influência do vento e da chuva, alcançando até 30 metros de altura. Agora, imagine que essas dunas contêm minerais que lhes dão uma variedade de tons, desde o laranja vivo até o vermelho profundo. E quando o sol se põe no horizonte, as rochas começam a brilhar, criando um efeito difícil de descrever com palavras. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nesta região, encontram-se as chamadas salis, que se formaram devido à evaporação de antigos lagos. Esses cristais podem atingir o tamanho de um punho, e seu brilho cintilante lembra diamantes ao sol. Você já viu como a luz do sol se reflete nos cristais de sal? É um espetáculo verdadeiro. O Vale de la Luna também é lar para espécies raras de flora e fauna que se adaptaram às condições do deserto. A altura de algumas montanhas chega a mais de 2.500 metros, tornando o parque uma verdadeira exótica para alpinistas e turistas. E quando você pensa que já viu tudo, você encontra um lago com água azul turquesa, formado pelo derretimento dos glaciares, e ele parece tão vivo que dá vontade de pular nele. No parque, há mais de 300 quilômetros de trilhas que o levarão através desses paisagens incríveis. O rio Punaú, que corre pelo estado brasileiro do Rio Grande do Norte, possui um fenômeno extraordinário. Suas águas têm uma cor vibrante de azul turquesa que atrai turistas de todo o mundo. Este rio, com aproximadamente 130 quilômetros de comprimento, serpenteia por paisagens pitorescas com palmeiras e dunas de areia, criando um lugar ideal para descanso e aventuras. Você sabia que o Punaú é lar de mais de 100 espécies de peixes? Muitos deles podem ser vistos diretamente de pequenas canoas que navegam pelo rio. E que tal tentar o caiaque? Essa atividade permite apreciar a beleza da natureza ao redor e sentir o adrenalina ao superar corredeiras e pequenas cachoeiras. Mas o mais impressionante ocorre na costa, onde o rio encontra o oceano. Aqui você pode ver como a água, ao se misturar com as ondas do mar, forma padrões de cores únicas. Esse local se tornou popular entre surfistas que buscam ondas perfeitas. Além disso, nessa região, vivem tartarugas marinhas que vêm para desovar, e vê-las é uma sorte. E o que mais impressiona? As águas do rio Punaú estão repletas de florestas de manguezais que desempenham um papel crucial no ecossistema, mantendo a diversidade de vida e protegendo as margens da erosão. Se você pensava que isso era incrível,
Espere mais. No parque, existem mais de 12 trilhas para caminhada, permitindo explorar cada canto dessa natureza selvagem. Algumas trilhas seguem os belos margens dos lagos, enquanto outras levam às alturas com vistas deslumbrantes das cadeias montanhosas ao redor. E o mais impressionante de tudo, as cachoeiras do parque, como a Cachoeira de Castilho, caem de uma altura de 100 metros, criando uma poderosa nuvem d'água que brilha ao sol. Neste parque nacional habitam mais de 100 espécies de aves, incluindo condores raros com envergadura de até 3 metros. Imagine-os pairando sobre as majestosas montanhas, caçando correntes térmicas. Aqui estão as 3 montanhas mais altas da Patagônia chilena, que se elevam acima de 3.000 metros. Essas montanhas são feitas de granito e suas rochas parecem ter sido esculpidas por um gigante com uma faca imensa. Mas isso não é tudo. Entre as montanhas, há lagos que refletem o céu como um espelho e têm cores incomuns, de esmeralda até azul vivo. Você sabia que a água desses lagos contém minerais que dão a eles essas tonalidades únicas? No parque também é possível encontrar guanacos selvagens que vivem em rebanhos e podem correr a uma velocidade de até 30 km por hora. E agora, imagine isso. Na vertente da montanha Roraima, foram encontradas fósseis de plantas que existem apenas nas regiões tropicais, enquanto a própria montanha se formou há cerca de 2 bilhões de anos. Esses fatos mostram como rapidamente o clima e os ecossistemas da Terra podem mudar. E sabe o que é ainda mais impressionante? Alguns desses fósseis são testemunhas da existência de formas antigas de vida que atualmente desapareceram da face da Terra. O vulcão Calbuco não é apenas mais um vulcão, mas um dos mais ativos do Chile, e seu último episódio de erupção, em 2015, chamou a atenção do mundo por sua força. Esse evento resultou no lançamento de cinzas a uma altura de até 30 quilômetros, tornando-se um verdadeiro desafio para os moradores locais e a ecossistema. Imagine, durante esse período, o céu sobre cidades próximas, como Puerto Montt, ficou tingido de laranja vivo e o vento espalhou cinzas por centenas de quilômetros. É interessante notar que essa erupção foi tão intensa que, em um raio de 100 quilômetros do vulcão, a camada de cinzas chegou a até 10 centímetros, forçando muitos moradores a evacuarem. Mas isso não é tudo. O vulcão Calbuco possui uma forma bastante peculiar, com uma altura de 200 metros e um cráter com cerca de 30 metros de diâmetro, que parece uma gigantesca tigela. A atividade vulcânica aqui tem sido observada por milhares de anos, e os cientistas ainda estudam seu comportamento para prever futuras erupções. E o que é ainda mais intrigante? E o que realmente impressiona, a Amazônia produz mais oxigênio do que todo o resto do planeta juntos, graças às suas vastas florestas. E não para por aí. Nessas florestas também vivem milhões de insetos, muitos dos quais ainda não foram classificados pelos cientistas. Por exemplo, em apenas 1 quilômetro quadrado, podem ser encontrados até 50.000 espécies de insetos. Mas o que ainda é mais impressionante, estudos indicam que, no futuro,
a Amazônia pode se tornar um dos principais fatores na luta contra as mudanças climáticas. O glaciar Gray, no Chile, não é apenas um pedaço de gelo, mas um gigantesco cachoeira de gelo que se estende por 30 quilômetros. Imagine, sua área é maior que 100 quilômetros quadrados e sua espessura pode chegar a 200 metros. É como se você estivesse em uma enorme plataforma de gelo que pode cobrir vários campos de futebol. E o que é ainda mais impressionante, este glaciar está no coração do Parque Nacional Torres del Paine, onde centenas de milhares de turistas visitam todos os anos. Eles não apenas fotografam, mas também observam como grandes blocos de gelo caem no lago, criando um som ensurdecedor, como se estivesse trovejando. Esses icebergs podem atingir o tamanho de um prédio de apartamentos. Mas ainda não é tudo. O Glacier Gray se formou há mais de 30 mil anos, quando o clima era completamente diferente. Como ele sobrevive nas condições do aquecimento global? O segredo está em sua capacidade única de refletir a luz solar devido à sua superfície branquíssima, o que retarda o degelo. Além disso, nesta região, você pode encontrar uma grande diversidade de flora e fauna que se adaptaram às condições rigorosas. O segredo está em seu profundo entendimento da ecossistema e das interações entre todos os seres nesse lugar maravilhoso. E agora imagine isso. Em Yasuni, você encontra mais espécies de sapos do que na Europa. Pesquisas científicas mostram que os altos níveis de umidade e a diversidade dos ecossistemas contribuem para esse fenômeno. Você acha que ainda há mais segredos escondidos nesse parque único? Pesquisas indicam que Yasuni contém cerca de 15 bilhões de barris de petróleo. Isso levanta debates sobre a proteção do meio ambiente e a necessidade de preservar esse lugar incrível. O Canyon Sumidero impressiona com seus tamanhos. Sua profundidade pode chegar a 1.000 metros. É como se você estivesse no pé de um arranha-céu, mas nesse caso, esse arranha-céu é formado pela natureza. Rochas únicas foram formadas ao longo de milhões de anos e agora representam um verdadeiro tesouro de biodiversidade. Mas o que esse cânion esconde? Aqui habitam espécies raras, como jacarés e onças, que dominam esse ecossistema. E nas águas do cânion, você pode encontrar mais de 100 espécies de peixes, incluindo os incríveis peixes-martelo e os coloridos cíclidos. Imagine, você navega por rios cercados por paredes que parecem intermináveis e de repente vê um grande jacaré emergindo da água. E agora imagine isso. No século XX, aqui foram encontrados vestígios de civilizações antigas, como os maias, que deixaram seus sinais secretos nas rochas do cânion. O que mais impressiona? Ao redor das cachoeiras, cresce uma floresta tropical, onde vivem mais de 400 tipos de animais e mais de 2.000 tipos de plantas. Este é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza. Lá, você pode ver papagaios coloridos voando sobre os cascateios e jaguares se escondendo na densa vegetação. E o fato mais surpreendente, as cachoeiras do Iguaçu estão crescendo a cada ano. Elas estão gradualmente mudando de forma e até de limites.
Como é fascinante que a natureza continue a criar sua arte maravilhosa. Imagine uma rocha de 200 metros de altura que parece explodir da terra. Esta formação monumental, conhecida como El Peñón de Guatapé, tem mais de 100 milhões de anos e continua sendo uma das principais atrações da Colômbia. Mas o que realmente impressiona é que para subir ao seu topo, você precisará enfrentar pelo menos 365 degraus, cada um oferecendo uma vista deslumbrantemente bela. No topo, você verá paisagens incríveis, onde a água azul do lago Guatapé se encontra com as colinas verdes, criando uma cena que é difícil de esquecer. E o mais intrigante, as lendas locais afirmam que nesse lugar habitam espíritos que protegem a rocha. Isso adz uma aura ainda maior de mistério a esse lugar. Algo ainda mais surpreendente é que El Peñón de Guatapé é considerado um dos maiores monólitos de granito do mundo. Devido ao seu tamanho e forma, ele se tornou um verdadeiro paraíso para alpinistas e turistas de todo o mundo. Aqui você pode encontrar lagartos que podem passar até 30 dias sem água. Isso não é apenas sobrevivência, mas uma verdadeira ecossistema que prospera nas condições mais severas. O que mais impressiona é que, nesse lugar, são realizadas pesquisas científicas, pois seus paisagens lembram as condições em Marte. Cientistas estudam como a vida pode existir em tais condições extremas, abrindo novos horizontes para a exploração de outros planetas. O Parque Nacional de Yasuni não é apenas um recanto da natureza, mas uma verdadeira tesouro de biodiversidade. Imagine só, aqui habitam mais de 6.000 espécies de plantas e cerca de 500 espécies de animais, incluindo espécies raras, como a tartaruga de papo vermelho e o jaguar. Mas isso não é o mais impressionante. Yasuni ocupa apenas 3% da área total da Amazônia, mas nesse pequeno espaço se encontra 25% de todas as espécies de aves conhecidas no mundo. Você sabe o que isso significa? O parque se tornou um verdadeiro paraíso para ornitólogos e amantes da natureza. E aqui começa o verdadeiro mistério. No parque vivem tribos que ainda não tiveram contato com o mundo exterior. Elas utilizam métodos tradicionais de caça e coleta, confiando em seus conhecimentos sobre a natureza. Como elas sobrevivem em tais condições? O Salar de Uyuni guarda uma história que se estende por milhares de anos, começando com as civilizações antigas que deixaram suas marcas nessa terra. É interessante que, antes de se tornar um lago salgado, ele era um enorme lago de água doce que foi secando gradualmente. Hoje, esse lugar atrai não apenas turistas, mas também cientistas que estudam sua única ecossistema. E o mais impressionante, no Salar de Uyuni você pode encontrar sais que podem ser usados para criar novas tecnologias. A Amazônia é muito mais do que a maior rio do mundo. Ela é também o lar de mais de 30.000 espécies de plantas e animais. Imagine viver na selva, onde a densidade pode chegar a 7 metros por metro quadrado, com jaguares que conseguem pular até 3 metros de altura
e golfinhos rosados que podem pesar até 200 quilos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Na selva, há árvores que podem atingir mais de 40 metros de altura, com casca tão grossa que pode abrigar famílias inteiras de macacos. Você sabia que na Amazônia vivem mais de 200 mil pessoas, representando mais de 200 povos diferentes, cada um com sua própria língua e cultura? E agora imagine isso. Na Rio, há mais peixes do que no Oceano Atlântico. Cerca de 2.000 espécies de peixes, incluindo pirarucos gigantes e peixes elétricos, tornam a Amazônia um verdadeiro oceano de água doce. E agora, imagine que o lago não é apenas um corpo d'água, mas uma vasta ecossistema com mais de 20 espécies de peixes, incluindo uma rara espécie que pode atingir até 1 metro de comprimento. Todo ano, pesquisadores chegam aqui para entender como essas espécies conseguiram se adaptar a essas condições de altitude. E o mais incrível de tudo, o Lago Titicaca é considerado sagrado pelos moradores locais, e suas águas ainda guardam antigas lendas que são transmitidas de geração em geração. O Salar de Uyuni é muito mais do que apenas um salão. É o maior lago salgado do mundo, com uma extensão de aproximadamente 10.000 quilômetros quadrados. Imagine um vasto manto branco que se estende até o horizonte, refletindo o céu de tal maneira que parece que você está flutuando no ar. Mas isso ainda não é o mais estranho. Durante a estação das chuvas, a superfície do lago se cobre com uma fina camada de água, criando um efeito de espelho que atrai turistas de todo o mundo. Já pensou como esse lugar parece do alto de um avião? A partir de 30.000 pés, ele parece um imenso quadro, onde a brancura da salmoura contrasta com o céu azul vibrante. E o que é ainda mais impressionante? No Salar de Uyuni, há cerca de 7 milhões de toneladas de lítio, o que representa quase 25% das reservas mundiais desse metal. O lítio é um elemento crucial para as baterias que alimentam nossos smartphones e carros elétricos. E aqui começa a coisa mais louca. Nesse lugar rigoroso, mas belo, vivem espécies únicas de fauna, como os flamingos rosados, que migram até aqui para se reproduzir. Todo ano, durante os meses de inverno, eles se reúnem em grandes bandos, e esse espetáculo é impossível de esquecer. Nas plataformas salgadas também estão os antigos monumentos construídos pelos moradores locais, como estátuas de sal que servem de abrigo para os turistas. Essas construções, esculpidas em blocos de sal, se integram perfeitamente ao ambiente. Você já ouviu falar que a Cachoeira Angel foi a inspiração para o lendário romance O Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle? Esse lugar se tornou um símbolo de mistérios e aventuras, atraindo buscadores de aventuras de todo o mundo. A cada ano, milhares de turistas chegam para ver esse fenômeno da natureza com os próprios olhos. E aqui vai um fato interessante. Durante a estação chuvosa, o fluxo de água na cachoeira aumenta de 2 a 3 vezes, transformando-a em um poderoso fluxo que pode ser ouvido a vários quilômetros de distância. A Laguna Santa Rosa, localizada no coração do deserto de Atacama, impressiona com suas tonalidades vibrantes, que variam do azul profundo ao verde suave. Imagine como, a mais de 2.000 metros de altitude, no meio de um deserto sem vida,
surge este oásis que se tornou o lar de diversas aves exóticas. Sabe que aqui você pode encontrar flamingos que vêm para aproveitar a água doce? Mas isso ainda não é o mais impressionante. A água na lagoa geralmente atinge uma temperatura de cerca de 20 graus Celsius, tornando-a um lugar ideal não apenas para as aves, mas também para algas raras. Essas algas, por sua vez, conseguem sobreviver em condições onde a salinidade da água é 2 vezes maior do que no oceano. Como elas fazem isso? O segredo está em sua capacidade única de se adaptar a condições extremas. Agora, imagine isso. Durante períodos de chuvas intensas, a lagoa pode aumentar de tamanho, formando ilhas cobertas de cores vibrantes e vegetação. As cachoeiras que caem de uma altura de 30 metros criam melodias que lembram os sons de fogos de artifício distantes. Aqui, a natureza canta sua própria canção e cada acorde a leva para um mundo de fantasia. Além disso, o Cânion Sumidero é lar de muitos tipos de aves, incluindo os magníficos tucanos com bicos coloridos e os raros águias que pairam alto sobre as rochas. Mas não para por aí. Pesquisadores afirmam que esse cânion abriga um dos maiores aglomerados de estalactites e estalagmites do México. O Parque Nacional Lençóis Maranhenses é muito mais do que um simples lugar. É uma verdadeira enigma natural. Imagine grandes dunas brancas, com até 30 metros de altura, que mudam de aparência ao longo do ano sob a influência do vento e da chuva. Mas isso ainda não é o mais interessante. Entre as dunas, formam-se lagunas que se enchem com água da chuva, e sua cor varia do azul turquesa ao azul profundo. Esses corpos d'água podem atingir até 30 metros de comprimento e 10 metros de largura, e neles é possível nadar, desfrutando de uma atmosfera exótica. Você sabia o que acontece quando começa a estação das chuvas nesse cenário único? Em poucos meses, o nível da água nas lagunas sobe vários metros, criando paisagens deslumbrantes que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. A cada inverno, milhares de turistas chegam aqui para registrar essas paisagens mágicas em fotos. Agora imagine que essa beleza está a apenas algumas horas de distância da capital do México. Além disso, nas proximidades do El Chiflón, você pode encontrar ruínas antigas que testemunham que esses lugares eram sagrados para os povos locais. Suas lendas sobre as cachoeiras contam sobre a força e o espírito da natureza, que ainda se sente no ar. Sabe que a água que cai dessas alturas contém minerais que a tornam especialmente pura e curativa. Isso dá um encanto especial a este lugar, que atrai turistas de todo o mundo. O Cana-Cristal é muito mais do que um rio. É uma verdadeira paleta natural, onde a água brilha em todas as cores do arco-íris. Imagine, durante vários meses do ano, na época das chuvas, o rio se enche de plantas chamadas macarenas, que o tingem com tons vibrantes de vermelho, amarelo e verde. Você sabia que, em alguns lugares, a profundidade do rio chega a 30 metros? Isso torna o Cana-Cristal o local ideal para mergulho e observação de um ecossistema único.
Imagine peixes tropicais nadando entre plantas subaquáticas, criando uma cena viva. Mas isso não é tudo. Ao redor do rio estende-se a Serra da Macarena, uma reserva natural onde habitam espécies raras de animais como jaguares e capivaras. Esses mamíferos frequentemente são avistados nas margens, aproveitando a frescura da água. Mas isso ainda não é o mais estranho. A água do lago tem uma cor azul peculiar devido aos minerais presentes no mármore. A profundidade do lago atinge quase 100 metros, tornando-o um dos mais profundos do Chile. Imagine estar em um barco e ver as paredes de mármore emergindo da água, como se fossem estátuas gigantes. Todo ano, milhares de turistas vêm até aqui para apreciar o espetáculo que parece impossível. E o que realmente impressiona, nessas cavernas foram encontrados vestígios de culturas antigas que usavam esse mármore para criar suas obras de arte. No litoral sul do Peru, encontra-se o oásis de Huacachina, que parece uma verdadeira fábula. Palmeiras datas cercadas por enormes dunas de areia que se elevam até 100 metros de altura. Essas dunas, como se fossem vivas, mudam constantemente sob a influência do vento, criando um cenário único que atrai turistas de todo o mundo. E o que é mais impressionante? Apesar de sua localização remota, o oásis é lar de muitos tipos de animais, incluindo aves raras que habitam apenas ali. Mas isso não é o mais interessante. Ao redor do oásis, circulam lendas de que suas águas possuem propriedades curativas. Os moradores locais afirmam que, se mergulhar nesse lago, é possível se curar de doenças. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O oásis é cercado pela vasta areia do deserto de Nazca, onde estão os enigmáticos geoglifos, visíveis apenas de cima, incluindo a famosa figura de uma grande macaca. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? O oásis de Huacachina foi, ao longo dos séculos, um importante centro para as culturas locais. Arqueólogos encontraram vestígios de assentamentos que existiam aqui há mais de 1000 anos. Existe até uma hipótese de que esse oásis era um lugar sagrado para os antigos incas, tornando-o não apenas um tesouro natural, mas também histórico. No parque, além das trilhas pitorescas, há cachoeiras, como a Cachoeira do Gritador, que tem uma altura de 30 metros. Você sabia que esse parque também serve de lar para muitos vegetais tropicais, que podem crescer até o tamanho de um carro inteiro? Todo ano, o Parque da Tijuca atrai centenas de milhares de turistas que vêm apreciar sua beleza e diversidade. E se eu disser que aqui está um dos maiores monumentos de natureza cristalina do mundo, o maciço do Corcovado, que tem uma altura de 730 metros, o Parque Nacional Los Glaciares ocupa uma área superior a 17.000 quilômetros quadrados. Imagine que é quase todo o território dos Países Baixos, mas aqui reina a beleza gelada. Este parque é famoso por seus grandes glaciares, incluindo o famoso Perito Moreno, que se move a uma velocidade de cerca de 2 metros por dia. Sabe o que acontece quando um glaciar encontra um lago? Grandes blocos de gelo desmoronam na água, criando um espetáculo impressionante
que pode ser observado a uma distância segura. Aqui habitam espécies raras de animais, como o cervo do sul e o condor, com uma envergadura de até 3 metros. Mas isso ainda não é o mais estranho. A uma altitude superior a 3.000 metros acima do nível do mar, você pode encontrar formas de vida como musgos e líquens que sobrevivem em condições rigorosas. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Neste parque foram registrados mais de 60 glaciares, e cada um deles possui suas características únicas. Esses peixes atraem pescadores de todo o mundo, dispostos a tentar a sorte nesse lugar pitoresco. E agora imagine que nas cabeceiras do rio há fontes termais com temperaturas que podem chegar a 60 graus Celsius. Esse spa natural atrai turistas que desejam relaxar na água quente, cercados pela natureza selvagem. Você sabia que o mais interessante é que as águas do Rio Manso eventualmente se juntam ao lago Nauel Huapi, que tem uma área de quase 300 quilômetros quadrados? Na vertente da montanha Roraima, que atinge uma altura de 2.000 metros, encontra-se um ecossistema único que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Aqui, em um platô plano, vivem plantas e animais que se adaptaram às condições onde a temperatura varia entre 0 e 30 graus Celsius e a umidade atinge 70%. Mas isso ainda não é o mais estranho. A cada passo por este platô, você pode encontrar plantas que parecem ter vindo de outra época, como os cogumelos, que podem crescer até 1 metro de altura, e têm folhas que conseguem sobreviver em condições de quase ausência total de solo. E sabe o que é ainda mais impressionante? Aqui habitam lagartos que podem mudar a cor do seu corpo para se camuflar no ambiente, e insetos que têm tamanhos maiores que suas mãos. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui, mas para chegar ao topo, é necessário percorrer trilhas complexas que passam por florestas densas e trilhas montanhosas de difícil acesso. Essas trilhas estão cheias de surpresas. Você pode encontrar cachoeiras de até 100 metros de altura que caem de penhascos como se descessem do céu. Sua pelagem áspera protege contra o frio e, em caso de perigo, eles podem fugir rapidamente pelas encostas íngremes. Agora, imagine como os cenários mudam ao longo do dia. Ao amanhecer, as montanhas estão envolvas em uma luz rosada. E ao entardecer, o céu se enche de tons vibrantes de laranja e púrpura. E o mais interessante é que no parque há vestígios de geleiras antigas que deixaram formas de relevo características, surpreendendo pela sua magnitude e beleza. O Parque da Tijuca, no Rio de Janeiro, ocupa uma área superior a 1.300 hectares. É um dos maiores florestais urbanos do mundo. Imagine, entre árvores altíssimas que podem atingir 40 metros de altura, habitam mais de 400 tipos de animais. E o que mais impressiona? Mais de 40% da vegetação desse parque é endêmica, ou seja, não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. Aqui você pode encontrar espécies raras, como o jaguar e o tapir, que outrora dominavam todo o território do Brasil. E ainda tem mais. O Parque da Tijuca foi plantado no século XIX para restaurar o paisagismo destruído pelas plantações de café.
foi o primeiro programa de reflorestamento do mundo. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. Imagine que, sob a Terra, há um movimento constante de magma capaz de causar uma nova erupção a qualquer momento. Os cientistas preveem que a próxima grande erupção pode ocorrer nas próximas décadas, o que nos faz refletir sobre a dinâmica da natureza ao nosso redor. E o que é realmente fascinante: o vulcão Osorno faz parte de uma das regiões vulcânicas mais ativas do mundo, conhecida como Anel de Fogo do Pacífico. Quantos dias se pode viver sem água? No deserto de Atacama, onde chove apenas alguns milímetros por ano, isso pode ser uma questão de vida ou morte. Além disso, é um dos lugares mais áridos do nosso planeta. Algumas regiões não veem chuva há mais de 100 anos. Cada quilômetro quadrado desse deserto pode se orgulhar de paisagens únicas, desde montanhas vermelhas até salinas, onde a salgem brilha como cristais. Aqui, até plantas que conseguem sobreviver em condições onde outras perecem. É incrível, mas elas conseguem dormir e acordar dependendo da presença de água. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Debaixo da superfície do Atacama, há fósseis antigos que datam de milhões de anos, quando aqui o clima era completamente diferente. Em alguns lugares, arqueólogos encontram restos de animais que um dia vagaram por florestas verdes e agora fazem parte do paisagismo seco. E você sabia que há algo ainda mais impressionante? Por exemplo, o glaciar Uppsala, com cerca de 6 quilômetros de comprimento, é um dos maiores da região. Sabe o que é ainda mais impressionante? Na Los Glaciares, a temperatura pode variar de menos 30 a mais 20 graus Celsius ao longo do ano, criando condições climáticas únicas para a diversidade da flora e fauna. Apenas imagine que neste parque há mais de 100 mil anos de história registrados em cada camada de gelo. É uma verdadeira biblioteca da natureza, onde cada camada de gelo conta sua própria história. O Lago Titicaca não é apenas um corpo d'água, mas um verdadeiro milagre da natureza, ocupando uma área superior a 8.000 quilômetros quadrados, tornando-se o maior lago de altitude do mundo. Localizado a uma altura de 3.800 metros acima do nível do mar, na fronteira entre o Peru e a Bolívia, ele possui uma profunda cor azulada que desperta uma sensação de fascínio. Mas o mais intrigante é não apenas seu tamanho, mas a cultura única que floresce ao seu redor. Em suas águas vivem os urus, conhecidos por seus ilhéus flutuantes, feitos de caniço. Imagine vilarejos inteiros que se movem pela superfície do lago e os moradores que vivem como se estivessem em outra época. Você sabia que o lago possui não apenas água doce, mas também água salgada? Nas profundezas do lago, cientistas encontraram vestígios de uma antiga civilização que deixou enigmáticos restos de ruínas no fundo. Esses vestígios podem contar a história de pessoas que habitavam ali há milhares de anos, mas ainda não foram completamente decifrados.
No deserto de Atacama estão localizados observatórios que são alguns dos mais poderosos do mundo. A altitude acima do nível do mar ultrapassa 2.000 metros, permitindo que astrônomos observem as estrelas com uma clareza sem precedentes. O céu aqui é tão limpo que até nosso satélite é visto mais brilhante do que nunca. No entanto, este lugar não é apenas para cientistas. No Atacama, há geoglifos únicos que foram esculpidos na Terra há milhares de anos. Essas figuras misteriosas, visíveis apenas de cima, ainda deixam os pesquisadores intrigados sobre seu significado. A Rio Manso, na Patagônia, na Argentina, impressiona com sua profunda cor esmeralda, semelhante a uma pedra preciosa. Este rio corre através de montanhas pitorescas e tem uma extensão de mais de 100 quilômetros. Mas o que é ainda mais fascinante, em alguns trechos, o rio forma cachoeiras com uma altura de 30 metros. O Manso é famoso não apenas por suas cachoeiras, mas também por seus impressionantes cânions, que impressionam com suas paredes verticais e cores vibrantes. Esses cânions foram formados há milhões de anos, quando os glaciares lentamente recuaram, deixando para trás essa vala pitoresca. Imagine como a luz do sol brilha nas rochas, criando reflexos mágicos na água. Mas isso não é tudo. O rio é lar de muitas espécies únicas de flora e fauna. Por exemplo, aqui habitam peixes raros, como a truta arco-íris, que pode atingir até 30 centímetros. Agora, imagine que esse rio também é lar de muitos ecossistemas únicos, onde coexistem espécies que não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Estudos científicos mostram que a flora e a fauna aqui se desenvolvem em condições que não foram alteradas pelo homem. E o mais impressionante de tudo, a cor vermelha única da água é resultado de condições especiais que criam o ambiente ideal para o crescimento de plantas, que liberam pigmentos que tingem o rio. Todos os anos, milhares de turistas vêm ver esse espetáculo com os próprios olhos. O Parque Nacional de Nahuel-Huapi não é apenas um lugar bonito, mas uma verdadeira tesouro da natureza. Imagine, a área do parque é maior que 2.000 quilômetros quadrados, o que é comparável ao tamanho de um pequeno país. Essas terras estão cheias de lagos, cachoeiras e montanhas que se erguem a mais de 2.000 metros de altura. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No parque habitam mais de 100 espécies de aves, incluindo aves de rapina raras, com comprimento de até 120 centímetros. Além disso, aqui você pode encontrar espécies únicas de mamíferos, como a onça-pintada e o porco da terra, que caçam nesse canto intocado do planeta. Agora imagine que nesses florestas crescem árvores que podem atingir até 30 metros de altura e ter troncos com mais de 1 metro de diâmetro. Isso não é apenas uma floresta, é um palco para a vida, onde cada árvore é um lar para muitos seres. É importante saber que muitas dessas árvores têm mais de 100 anos. E aqui começa o verdadeiro mistério. O lago Nahuel-Huapi, que é o coração do parque, tem uma profundidade de mais de 200 metros. Ele não é apenas bonito, mas também guarda muitas lendas relacionadas aos povos indígenas que acreditavam que seus antepassados habitavam suas águas.
Este espetáculo atrai não apenas naturalistas, mas também turistas de todo o mundo que desejam registrar este contraste entre o deserto sem vida e a vida pulsante da lagoa. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A Lagoa Santa Rosa é uma parte importante do ecossistema, que não só sustenta a flora e fauna locais, mas também desempenha um papel crucial na preservação dos recursos hídricos da região. Os recursos hídricos aqui ajudam a agricultura, que prospera nas terras vizinhas. Sabe que o nível de água na lagoa pode mudar 30 centímetros em apenas algumas horas? As cavernas de mármore localizadas no Lago General Carreira possuem uma estrutura única, formada pela natureza ao longo de 6.000 anos. As paredes dessas cavernas brilham em tons de azul e branco, criando um efeito como se você estivesse em um mundo mágico. Sabe que os correntes subaquáticas e as ondas não apenas limparam o mármore, mas também criaram padrões incríveis que lembram as obras de um grande artista? Cada caverna tem suas formas e tamanhos únicos. Algumas atingem uma altura de até 20 metros, enquanto outras são passagens estreitas onde a parede parece quase transparente. Quando os raios de sol penetram lá dentro, eles se refletem nas paredes de mármore, criando um brilho mágico que muda ao longo do dia. Aqui, além de desfrutar da paisagem deslumbrante, você pode aprender sobre a cultura dos moradores locais através de seus festivais tradicionais e casas coloridas. E o que é ainda mais surpreendente, a formação não é apenas um objeto natural, é um local de peregrinação para aqueles que buscam inspiração e tranquilidade. Aqui até competições de escalada são realizadas. E não fique surpreso se ver corajosos escalando suas faces verticais. O Parque Nacional Torres del Paine, no Chile, atrai a atenção pela sua natureza impressionante. 3 majestosas torres de granito, erguendo-se a mais de 200 metros de altura, parecem guardar os segredos dos antigos glaciares. Imagine que essas torres se formaram há cerca de 40 milhões de anos, quando as forças tectônicas começaram a moldar o cenário que vemos hoje. E o mais incrível, o parque abriga mais de 300 tipos de aves, incluindo aves de rapina, como os condores, com envergadura de até 3 metros. Mas isso ainda não é o mais estranho. No parque, há glaciares que se movem a uma velocidade de até 100 metros por ano, formando cachoeiras que lançam água com força. E você sabe o que é ainda mais impressionante? O glaciar. Perito Moreno, um dos mais conhecidos do parque, pode desmoronar no lago a mais de 30 metros de altura, criando um som ensurdecedor que é ouvido a quilômetros de distância. Os cenários do parque são tão diversos que lá se encontram planícies áridas, florestas densas e campos de gelo. Além disso, no parque, você pode ver espécies únicas de animais, como o guanaco e o nandu, que habitam apenas essa região. Como você acha que essa diversidade de ecossistemas poderia ter surgido em um só lugar? Tudo isso é resultado do clima variável e dos processos geológicos que continuam até hoje. Mas o que realmente impressiona é que nesse parque habitam mais de 100 espécies de animais, incluindo tartarugas raras e beija-flores
que se adaptaram perfeitamente a esse clima incomum. Agora imagine, sob essas dunas há vestígios de civilizações antigas. Arqueólogos encontram artefatos que indicam que as pessoas viviam aqui há milhares de anos, quando o clima era completamente diferente. Qual é o segredo por trás desse fenômeno natural tão impressionante? Cientistas ainda estudam como exatamente as dunas se formam e mudam, e a cada ano descobrem novos fatos sobre os lençóis maranhenses. Cachoeiras do Iguaçu não são apenas cachoeiras, são uma verdadeira força da natureza, capaz de impressionar qualquer um. Imagine que em um só lugar se encontram mais de 200 riachos separados, formando cachoeiras de até 90 metros de altura. É como se todos os rios do mundo decidissem fazer um espetáculo aquático. A cada segundo, cerca de 6,5 milhões de litros de água passam pelas cachoeiras. Sabia o que isso significa? O suficiente para encher 3.000 piscinas domésticas em um dia. E agora, imagine como é de perto. Nuvens de respingos, explosões de cores e um rugido ensurdecedor que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Mas isso não é tudo. As cachoeiras estão na fronteira de 2 países, Argentina e Brasil. Isso cria uma oportunidade única para os turistas. Você pode ver a mesma beleza de diferentes perspectivas, cada uma delas revelando novos visuais e sensações. E o que é ainda mais intrigante? As cachoeiras do Iguaçu estão na lista dos 7 maravilhas naturais do mundo, e isso não é por acaso. Hoje, o oásis atrai amantes de atividades ao ar livre, oferecendo sandboarding e passeios de buggy pelas dunas de areia. Mas o que vale a pena lembrar? Ao pôr do sol, quando o sol pinta a areia em tons dourados, esse oásis se transforma em um verdadeiro encanto, impossível de descrever com palavras. É impressionante que no meio do deserto esteja um dos lugares mais belos do planeta. El Chiflón não é apenas um conjunto de cachoeiras, mas um verdadeiro espetáculo da natureza, onde a água cai de uma altura de 30 metros, criando fascinantes arco-íris sob os raios do sol. Imagine um poderoso fluxo de água precipitando-se violentamente sobre as rochas, formando nuvens de gotas que brilham à luz, como milhões de diamantes. Cada uma dessas cachoeiras dessa sistema único tem sua própria personalidade. Uma é barulhenta e agressiva, outra é tranquila e melodiosa. Mas o que mais impressiona é que ao longo de todo o percurso, até as cachoeiras, você passa por florestas tropicais densas, cheias de sons de aves exóticas e sussurros de folhas. Sabe que aqui habitam mais de 100 espécies de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta? Mas isso ainda não é tudo. Imagine que nestes locais você pode não apenas apreciar as vistas, mas também nadar em piscinas naturais formadas pelas cachoeiras. A temperatura da água varia em torno de 25 graus, ideal para um banho refrescante em um dia quente. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em certos períodos do ano, quando o nível da água está no máximo, as cachoeiras se transformam em verdadeiros gigantes e sua força se torna simplesmente inconcebível.
Essas florestas são lar de muitos pássaros e outros animais e podem ser exploradas em canoas, navegando entre raízes e folhas. Apesar de sua beleza, o rio enfrenta ameaças relacionadas à poluição e à mudança climática. Isso causa preocupação entre os moradores locais e os ecologistas, que trabalham para preservar esse paraíso natural para as futuras gerações. Um fato importante é que na região existem mais de 50 quilômetros de praias protegidas que servem de refúgio para muitas espécies. O vulcão Osorno, com uma altura de 2.830 metros, parece uma grande montanha cônica coberta de neve branca. Sua forma simétrica lembra os cenários perfeitos das histórias de fadas, mas essa beleza esconde a atividade vulcânica que pode abalar a Terra. Desde sua última erupção em 1969, o vulcão tem sido objeto de atenção constante dos cientistas devido à sua história repleta de eventos dramáticos. Imagine o que aconteceu em 1838, quando o vulcão Osorno lançou uma corrente de lava que avançou mais de 5 quilômetros do cráter. Essa erupção foi tão potente que alterou o paisagismo ao redor, criando novos lagos e rios que ainda atraem turistas. Mas isso não é o mais interessante. Você sabia que há aproximadamente 37 vulcões diferentes a uma distância de 100 quilômetros do Osorno, criando um ecossistema único, repleto de diversas espécies de flora e fauna? Esses vulcões, como guardiões, protegem a beleza da natureza, enquanto os processos subterrâneos continuam a moldar essa região maravilhosa. E não é apenas uma caminhada, é uma verdadeira prova de resistência. Você sabia que há algo ainda mais surpreendente? Nas redondezas da montanha vivem muitos animais locais, como vicunhas e alpacas, que dão vida a esse lugar rigoroso, mas fascinante. Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para ver esse espetáculo da natureza, e alguns deles dizem que esse lugar parece transportá-los para outro mundo. A Montanha Arco-Íris não só impressionou os turistas, mas também os cientistas que estudam sua história geológica e até mesmo sugeriram que o processo de formação dessas cores começou há milhões de anos. Imagine uma cachoeira com 983 metros de altura. É o Angel, a maior cachoeira do planeta. Ela desce do Planalto da Guiana, como se o próprio ar se rasgasse com a força da água que se precipita da altura, formando uma nuvem de neblina visível a vários quilômetros de distância. Você sabia qual é a magia desse lugar? A água, ao cair, se quebra em milhões de gotas, criando um arco-íris em dias ensolarados, enquanto as florestas ao redor estão cheias de sons que parecem quase mágicos. Os povos indígenas que vivem por perto chamam essa cachoeira de Canaíma, que significa lugar onde a água cai. Mas isso ainda não é o mais estranho. A cachoeira foi descoberta pelos europeus apenas em 1933, quando o piloto americano James Crow, por acaso, a encontrou durante um voo. Ele nem imaginava que havia descoberto um dos lugares mais belos do mundo. E como chegar a esse milagre da natureza? Os viajantes geralmente usam barcos para alcançar as aldeias vizinhas e, em seguida, caminham a pé através das florestas densas, cheias de plantas exóticas e animais. Mas o que é ainda mais impressionante?
Ao longo do caminho, é possível encontrar animais raros, como jaguares e ocelotes, que se escondem nas sombras das florestas. O vulcão Calbuco está localizado em uma zona de subdução, onde as placas tectônicas colidem, criando condições geológicas únicas. Isso significa que o vulcão pode entrar em erupção a qualquer momento. Os processos complexos no interior da Terra ainda são um mistério, e o Calbuco é apenas uma página dessa fascinante história. Além disso, a atividade vulcânica aqui também leva à formação de minerais magmáticos, como o obsidiana, que é usado por artesãos locais para criar esplêndidos objetos. A montanha arco-íris, ou Vinicunca, atrai a atenção não apenas por seus vibrantes tons de cores, mas também por sua altitude. Ela se ergue a mais de 5.000 metros acima do nível do mar. Isso a torna uma das mais altas montanhas do Peru, onde o oxigênio é rarefeito, como nas condições de altitude dos Himalaias. Imagine subir por um caminho cercado por paisagens deslumbrantes, onde cada passo revela novas tonalidades: vermelho, amarelo, verde. Essas cores não são apenas uma brincadeira da luz, são resultado de minerais como óxido de ferro e serpentinita, que ao longo do tempo criaram essa obra-prima da natureza. O que há de mais incrível? As cores mudam dependendo da hora do dia e do clima. Pela manhã, a montanha brilha sob os raios do sol, enquanto à noite pode parecer completamente diferente, como se cada vez revelasse um novo mundo. Mas isso não é tudo. Apesar de sua beleza, Vinicunca continua sendo bastante inacessível. O caminho até ela passa por paisagens alpinas rigorosas, onde a temperatura pode cair até menos 10 graus Celsius.